Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o Fanficalizando a História, um podcast voltado para você aprender história de maneira bem divertida e ainda poder tirar aquele notão na escola. Hoje nós temos como convidados alguns historiadores especialistas no assunto, que logo ao longo do podcast eu vou apresentando vocês a eles. Ou quer dizer, eles a vocês. No episódio de hoje, nós vamos fanficar sobre a formação histórica e política no Brasil. Como a história do nosso país foi formada e a partir de quando a rixa entre Lula e Bolsonaro começou. Então, vamos começar com a historiadora Nicole Gomes, especialista na época do Brasil Colônia. É com você, Nicole. Meu nome é Nicole e eu estou aqui para falar sobre o período colonial. Primeiro, entrando ali no período pré-colonial do Brasil, ele foi marcado pela presença de diversas sociedades indígenas que habitavam o território antes da chegada dos colonizadores europeus. Essas sociedades possuíam culinárias, línguas, crenças, modos de vida muito diferentes e viviam da agricultura, da pesca, da caça, da coleta. E eles desenvolveram formas únicas de organização social e política. Mas, com a chegada dos portugueses em 1500, houve enormes mudanças para esses povos indígenas, o que incluiu conflitos, doença, a imposição de novos modelos econômicos e sociais. A colonização também resultou na miscigenação entre europeus, africanos e indígenas, que contribuiu para a formação da identidade brasileira. Hoje em dia a gente sai na rua, vê gente branca, morena, assim, eu particularmente adoro ver, assim, a diferença, assim, que é o nosso país e é uma beleza. Por mais que tenha sido resultado trágico, né? É um acontecimento da escravidão e tal, mas é muito bonito. E assim, esse período foi um período muito rico, muito diverso, com inúmeras culturas, tradições que influenciaram profundamente a história do Brasil. Mas, assim, esse período só foi ter fim começou a ter fim, na verdade, por volta de 1808, que foi com a vinda da família real portuguesa, que é aí que o Brasil começou a lutar pela que foi ali que o Brasil começou a lutar pela independência, se desligar, né, da presença, assim, ser independente. Mas foi um processo longo, tanto que a independência do Brasil só foi realmente ocorrer em 1822. Mas teve o Brasil colonial teve histórias incríveis. Algumas que eu posso citar aqui, voltando, né? Uma das histórias que eu posso citar aqui foi em 1534, quando houve a tentativa de implantar o sistema de capitanias hereditárias, que na época era adotado na pequena ilha de Madeira. Assim, o território brasileiro foi dividido em 14 capitanias, que por sua vez se dividiram entre membros da nobreza de confiança do rei português Dom João III. Porém, acontece que não deu muito certo e depois de 16 anos sobrou apenas duas capitanias se destacaram, a de Pernambuco e a de São Vicente, que atualmente, hoje em dia, é São Paulo, que iniciou um processo realmente da colonização, né? Porque antes a gente ainda estava no período pré-colonial, por mais é, que foi que quando esse sistema falhou, a coroa portuguesa viu a necessidade de implantar um corpo administrativo que pudesse organizar de perto toda a extensão territorial, porque se a gente for ver, né, o nosso Brasil é enorme e precisava de alguém para administrar.
E foi como se fosse uma extensão de posse do Império Português naquela época. Também, né, para tirar o fracasso que foi o sistema de capitanias. Ali que se iniciou o governo geral, que ficava em, se eu não me engano, Salvador. E também, né, a gente pode citar as revoltas coloniais que houve naquele período. Temos a insurreição pernambucana, a revolta dos Beckman, a guerra dos Emboadas, que meu professor já fez muita gente estudar sobre essas revoltas, né? Mas assim, é divertido. Quando você realmente entende, né? Mas existiram diversas revoltas, né? Nesse período colonial. Os motivos que puxaram o tom de insatisfação dos rebeldes nativos com a coroa era o pacto colonial ou exclusivo comercial metropolitano, que ele determinava a metrópole, Portugal, seria beneficiada com as atividades econômicas de suas colônias, sem a possibilidade de livre comercialização. Tudo isso foi fundamental para o processo de independência do Brasil que aconteceu em 1822, que a gente agora, na próximo especialista que a gente vai ver, vai começar a apresentar sobre o primeiro reinado, que foi quando o Brasil conseguiu a sua independência, que ocorreu o primeiro reinado. Então, vamos pro próximo, né? Muito obrigada, Nicole. Espero que tenha ajudado aí a galerinha de casa. Bom, agora nós vamos ver o parceiro da historiadora Nicole, o especialista João Vitor. Ele irá falar sobre o primeiro reinado no período de monarquia aqui no Brasil. Tudo bem? Meu nome é Daniel e hoje eu vim falar do primeiro reinado. Bom, o primeiro reinado foi o período da história do Brasil iniciado a partir da independência do país, em 1822. Essa fase estendeu-se até 1881, quando o imperador Dom Pedro I abdicou o trono em favor ao seu filho, Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. Por que o Brasil tornou-se uma monarquia? A escolha da monarquia em vez da república aconteceu por alguns motivos. Os idealizadores da nossa independência temiam que o território do Brasil fosse fragmentado caso instaurasse a república do país. A elite brasileira havia sido letrada nas tradições monarquistas de Portugal e essa forma de governo evitava que transformações nos status que acontecessem. Os desgastes na relação de Dom Pedro I com grande parte da sociedade, em especial com certa elite política e econômica, fizeram com que o imperador reunisse o trono em favor de seu filho, Pedro de Alcântara. Dessa forma, em 1831, o primeiro reinado chegou ao fim. Entre os eventos que contribuíram para fragilizar a posição do imperador, podem citar como os maiores destaques: dissolução da Assembleia Constituinte, Confederação do Equador, Guerra da Cisplatina e Noite das Garrafadas. Certo, ainda não acabou, pessoal. Ainda temos muitas fanfics pela frente. Agora temos a participação de uma convidada bem especial. Uma historiadora venezuelana, a senhorita Jo Rebê. Ela irá falar sobre o período regencial aqui no Brasil. Oi, meu nome é Jo e eu vim falar sobre o período residencial. O período residencial foi de 1831 até 1840. Embora não tenha completado uma década, o período residencial registrou uma série de eventos decididos em momentos de tensão política. A segunda Constituição, vigente naquela época de 1824,
a maioridade para a ocupação do cargo do imperador era 21 anos de idade. Porém, como Dom Pedro II tinha apenas 5 anos e 4 meses de idade, quando o pai, Dom Pedro I, voltou para Portugal, a Constituição de 1924 determinava que durante a sua maioridade o império será governado por uma regência, a qual pertencerá ao parente mais chegado ao imperador. O segundo, a ordem de sucessão, é que seja maior de 20 anos e 5 anos. Maior de 25 anos. Assim, até que Dom Pedro II até alcançar a maioridade para assumir o cargo. Houve 4 regências, a saber, Trina Provisória foi de 1831, Trina Permanente, 1831 até 1835, uma de fecho, 1835 até 1837, uma de Aurigio Lima, de 1837 até 1840. Ao final desse período, foi marcado pelo golpe da maioridade, quando o Senado declarou Dom Pedro I como apenas de 15 anos de maioridade. Podemos assumir, portanto, o cargo de imperador do Brasil durante essa fase. Houve diversas revoltas que ameaçaram a unidade territorial do Brasil, tais como a Balaiava, Balaida, 1838 até 1840, a Savainada, de 1837 até 1838, a Revolta dos Males, 1835, a Guerra dos Cavanos, de 1835 até 1840, a Guerra dos Farrapos, de 1835 até 1945, entre outras. Ao mesmo tempo, houve a estruturação das Forças Armadas para garantir a integridade do território nacional. Durante a regência, 2 partidos políticos centralizaram as discussões: o Partido Liberal, fundado em 1871, e o Partido Conservador, fundado em 1836. Ambos os partidos alternaram-se o poder durante a regência, ditando seus interesses. Muito obrigada, Jorrebê. Espero que todos tenham entendido a explicação e tenham aprendido um pouco de espanhol. Agora, eu fico feliz por vocês terem aprendido história e espanhol, mas agora vocês vão ainda, além dessas matérias, vocês vão aprender outra, que é o francês. Agora com outro convidado especial, o francês Evelyn Peregrini, mais conhecido como Eduardo, irá falar sobre o segundo reinado aqui no Brasil na época da monarquia. Olá, Catrine. Olá a todos que estão nos ouvindo. Catrine, muito obrigada por ter me convidado para o seu podcast. É uma honra para mim estar aqui entre você e esses historiadores maravilhosos. Como você já tinha me apresentado, meu nome é Evelyn Peregrine e eu terei a honra de explicar um pouco sobre o segundo reinado. Bom, vamos lá. O segundo reinado iniciou-se logo após o conturbado período regencial. Esse período foi marcado por revoltas provinciais de norte a sul do Brasil. As províncias disputavam por poder local, problemas sociais e questões republicanas. Durante o período regencial, não havia um
imperador. E o segundo reinado foi um período que se estendeu de 1840 a 1889, e no qual o trono brasileiro foi ocupado por Dom Pedro II. Após a coroação de Dom Pedro II, o poder moderador voltou a existir. Dom Pedro II assumiu como imperador por meio do golpe da maioridade, e esse acontecimento marcou o início da segundo reinado. Esse evento foi um golpe parlamentar que resultou na antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara para que ele pudesse assumir o trono do Brasil com apenas 14 anos. E durante seus 49 anos de reinado, diversos acontecimentos marcantes aconteceram, como a Guerra do Paraguai, a abolição da escravidão e o fim do Império foram alguns dos acontecimentos que marcaram o segundo reinado. Durante seu governo, Dom Pedro II focou no desenvolvimento econômico e social do país, sendo construídas as primeiras linhas telegráficas e a primeira estrada de ferro do país. Foi nesse período que as leis abolicionistas avançaram. Esse período, o qual o país passou por muitas transformações. Dom Pedro II foi deposto em novembro de 1889 por meio de um golpe que resultou na proclamação da República, e a falta de apoio de 4 grupos que sustentavam o regime monárquico pôs fim a esse período. E a crise do Império foi marcada por 3 questões que abalaram a relação do Império com suas principais fontes de sustentação política: a questão religiosa, a questão abolicionista e a questão militar. E a insatisfação dos barões do café com a questão abolicionista criou uma ruptura entre as elites latifundiárias e o império. E o governo Deodoro antecipou a expulsão de Dom Pedro II no dia 17 de novembro de 1889. E a família imperial deixou o Rio de Janeiro sem muitas testemunhas. Bom, esse foi o segundo reinado. Foi um período muito controverso e com muitos acontecimentos bons e ruins para a nossa sociedade, que ajudaram bastante e também dificultou um pouco o país naquela época. Mas foi isso. Graças a esse segundo reinado, o Brasil passou por muitas transformações e melhorias na economia e em outras questões que ajudaram o país a chegar no estado que está hoje. Arigatou, Monsieur Evelyn. Agora vamos ouvir a especialista Bárbara falar sobre a Primeira República no Brasil. Olá, pessoal. Aqui é a historiadora Eliane e eu vou falar um pouco sobre a Primeira República que ocorreu aqui no Brasil. Bom, a Primeira República, ela teve início em 1879, com a proclamação da República e a deposição do imperador Dom Pedro II. Esse período ele foi marcado por transformações políticas, econômicas e sociais bem significativas no país. Por que ela foi proclamada? Bom, ela foi proclamada devido à insatisfação popular com o regime monárquico e com a atuação do imperador Dom Pedro II. Com isso, diversos setores da sociedade, incluindo militares, fazendeiros e membros da elite urbana que buscavam mudanças políticas e sociais, se juntaram. Após isso,
Com a instauração de um novo sistema, foi adotado o modelo republicano de governo, com a separação dos três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, e também com a instituição de eleições, que era para a escolha dos representantes políticos. A Primeira República, ela durou aproximadamente 41 anos. Então, por 41 anos, o país passou por diversos desafios, como a consolidação do regime democrático, a busca por estabilidade política, a modernização da economia e a luta por direitos sociais. Durante esse período também houve a chamada política do café com leite, que era a alternância de presidentes entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, que eram representados pelos interesses dos cafeicultores e dos pecuaristas. Mas, apesar de representar um grande avanço em relação ao regime monárquico, a Primeira República ela foi marcada por muitas fraudes eleitorais, coronelismo, clientelismo e a concentração de poder nas mãos das oligarquias regionais. A falta de representatividade política e a desigualdade sociais foram questões que permearam esse período todinho. A Primeira República, ela durou até 1930, quando Getúlio Vargas liderou a Revolução de 1930 e deu início a um novo período na história do Brasil. Esse momento foi o que marcou o fim da República Velha e o início de transformações políticas e sociais bem mais profundas no Brasil, no caso, no país. Vale lembrar também que durante a Primeira República no Brasil, houve a influência do positivismo, que era uma corrente filosófica que defendia a ordem, o progresso e o desenvolvimento da nação. É tanto que o lema Ordem e Progresso da Bandeira reflete essa ideologia positivista, que permeou a política e a sociedade da época. E, querendo ou não, é até hoje. Bom, de maneira bem mais resumida, a gente pode dizer que a Primeira República foi um montão de gente querendo se livrar do Império e ter uma própria república. Então, em 1889, teve a famosa proclamação e, bum, nasceu a Primeira República, com um montão de político brigando pelo poder e uns presidentes que mal duravam no cargo, e várias revoltas pelo país. Bem, agora entendi onde tudo deu errado. Obrigada, Bárbara. Agora o historiador Richardson vai falar sobre a Era Vargas. Olá a todos, aqui é o historiador Júvilon e hoje iremos falar um pouco sobre a Era Vargas. A Era Vargas foi um período que a República Brasileira foi presidida claramente por Getúlio Vargas, estendendo-se de 1930 a 1945. Politicamente falando, uma das grandes características da Era Vargas foi o autoritismo, sobre o qual o Brasil foi governado. Os governos de Vargas nesse período foram três. São muito associados dentro da história com o conceito de populutismo. Populismo, quer dizer. Vargas ascendeu ao poder por meio da Revolução de 1930. Foi eleito presidente de maneira indireta a partir de 1934. E em 1937 implantou uma ditadura com censura e perseguição de opositores. A partir da década de 1940, ele inaugurou um projeto político de aproximação dos trabalhadores, mas o enfraquecimento de sua ditadura o levou a ser deposto pelos militares em 1945. E agora iremos falar um pouco sobre esses três poderes, um deles sendo o governo provisório, onde Vargas promovia a centralização do poder constitucional. Ele atuava politicamente de uma maneira que sustentava ele na presidência sem que fosse necessário recorrer a alguma constituição. E assim, prevaleceu esse primeiro governo, que teve uma revolução só em 1930. Governo constitucional foi um período que teria formado um governo democrático no Brasil. Entretanto, Getúlio Vargas estava atuando nos bastidores para implantar um regime dita, di- dita, ditatorial
E no cenário político presenciou-se a radicalização influenciada pelo que aconteceria na Europa. Então, dentre isso, ele queria radicalizar a política brasileira. E, por último, o Estado Novo, que foi a última e terceira fase da Era Vargas, onde ele queria implantar uma ditadura no Brasil e deixou marcas dessa ditadura por muitos anos, por ter a centralização do poder e a redução considerável das liberdades civis e a utilização de propaganda para ressaltar as realizações do governo e aproximar o ditador das massas, né? E também vamos falar um pouquinho sobre características dessa era, né? Era Vargas. Durante os 15 anos da era Vargas, o presidente foi um verdadeiro camaleão político, conseguindo adaptar-se aos diferentes cenários que apareceram. Vargas tinha um grande poder de negociação e procurava agir de maneira a agradar a todos os interesses possíveis. Essa, inclusive, é uma das grandes características da era Vargas: a habilidade do presidente em realizar negociantes e manter o apoio dos grupos que possuem interesses diferentes. Aqui diz também que ele era fazer uma grande aproximação com as massas, né? Ele era um forte característica da era Vargas dele. E ele buscava o apreço pelo poder centralizado. Bastante, diz aqui. E é isso, obrigado, né, por estar aqui e ouvir essa minha pauta, né, essa minha fala. E é isso. E agora o nosso podcast está chegando ao fim. Mas não chorem, crianças. Não se preocupe, porque semana que vem ainda vamos ter muito mais episódios. E fiquem ligados. Mas para a gente poder finalizar, nós vamos ouvir a Maria Vitória, a última historiadora especialista que temos como convidada. Ela irá falar sobre a ditadura militar aqui no Brasil. Finalizando o nosso tema, que é a formação histórica e política no Brasil. Vamos, é com você, Maria Vitória. Aqui quem fala é a Dandara e vamos falar sobre a Nova República. A Nova República começou em 1985, marcando o retorno à democracia após o regime militar que durou de 1964 a 1985 e é definida por sua democracia representada por eleições diferentes para presidente, pela promulgação da Constituição de 1988. Os principais fatos que marcaram o governo desse período até o momento foram Tancredo Neves, que foi eleito presidente, mas faleceu antes de assumir, sendo sucedido por José Sarney, marcando a transição de regime militar para a democracia. A gente pode estar citando outro aqui como exemplo, o Fernando Henrique Cardoso. Implementou o Plano Real em 1994, que controlou a hiperinflação e promoveu reformas econômicas. A gente também tem, que é bem conhecido, o Luiz Inácio Lula da Silva, focou em políticas de inclusão social e experimentou um período de crescimento econômico. Fases da República. Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que o adjetivo nova já foi usado várias vezes para referir ao período da história republicana brasileira. Com isso, o que é novo torna-se antigo, com o passar do tempo e de novos acontecimentos, visando evitar imprevisões, a historiografia contemporânea desenvolveu um conceito mais técnico e preciso para organizar as frases da República Brasileira, com base nas constituições produzidas em cada uma delas e que gera períodos diferentes. O período republicano, que começou com a ascensão de José Sarney e continua até hoje, representa um dos momentos de maior estabilidade industrial da história da democracia brasileira. É caracterizada a Nova República, em contraste à Primeira República, que teve início de 1889 e durou 41 anos até 1930.
e foi caracterizada por inúmeras rebeliões militares, golpes de Estado e conflitos civis. Durante esse período, houve um nonatório desrespeitativo pelas instituições republicanas, pela Constituição e pelo processo eleitoral, expansificando pelo projeto de alternância política idealizado por Campos Salles e que perdurou até a Revolução de 1930. A década de 1930 marcou o início da Era Vargas, que começou com um governo provisório sem apresentar do poder legislativo e com a considerável concentração de poder no executivo, escapando à supervisão do judiciário. Posteriormente, com transição para um governo em direito, a estrutura democrática foi minada por decretos autoritários e pela supervisão de Constituição já em 1935, abrindo caminho para o regime ditatorial do Estado Novo, que permaneceu até 1945. De 1945 a 1964, houve um breve período democrático, em que as forças favoráveis e contrárias ao regime anterior debateram publicamente até serem reprimidas pela ditadura civil-militar, que governou o país até 1985. E em 1985, Tancredo Neves foi eleito indiretamente, mas faleceu antes de tomar posse, transferindo o poder para José Sarney. E as novas características da nova república, a Constituição de 1988 instituiu o presidencialismo como sistema de governo no Brasil, após um debate intenso sobre a melhor opção entre presidencialismo e parlamentarismo. No entanto, o presidencialismo adotado no país ganhou uma característica peculiar, denominada pelo presidencialismo de coalização. Esse termo foi colocado pelo sociólogo Sérgio Abrantes para descrever uma forma peculiar de construção de governabilidade, uma vez que nela a implementação de políticas e reformas pelo Poder Executivo depende da aprovação de leis pelos Congressos. A governabilidade nesse contexto significa o apoio da maioria do Congresso às propostas do Executivo, o que muitas vezes é alcançado por meio de coalizões políticas. Isso implica a mudança de cargos ministeriais e públicos, em troca de apoio parlamentar, bem como concessões de privilégios econômicos e elite empresarial que financia campanhas eleitorais. Agora sim a gente pode dizer que acabou. Mas eu quero agradecer aos historiadores especialistas que estiveram aqui conosco, que tirou do tempo de vocês para poder estar presentes aqui. Principalmente a senhorita Gil Rebelo e o senhor Evelyn, por terem participado conosco. Nós ficamos muito felizes com a participação de pessoas de outras nacionalidades. Certo. E vocês, galerinha aí de casa, conseguiram formar muitas fanfics, eu tenho certeza. Quero dizer, entendeu o conteúdo, né? E fiquem ligados que semana que vem tem mais. Na semana que vem, nós vamos ter um episódio para a gente poder aprender sobre o Estado, poder, formas, sistemas e regime de governo. Fiquem ligados para vocês não perderem esse episódio. Falou!